todos. Fazer as leis, fiscalizar as ações do Executivo, elaborar o orçamento, ser a voz da população. Essas são algumas das funções do Poder Legislativo, tema de uma série de reportagens especiais que você vê no Jornal do Senado a partir de hoje. O repórter Dante Ascioli começa mostrando como nascem as leis e como não é nada fácil aprovar um projeto de repercussão nacional. Daphne tem 2 meses de vida. Ela fez o teste da orelhinha, um exame que descobre problemas auditivos nos recém-nascidos. Tá tudo bem com a audição do bebê. Todas as estruturas que esse equipamento é capaz de avaliar estão íntegras. Quando foi fazer, eu fiquei com medo de alguma coisa, mas só que depois que eu soube do resultado, estou bem aliviada. Hoje, o teste da orelhinha é obrigatório em todas as maternidades públicas do Brasil, mas garantir esse direito foi uma luta. Tudo começou em 1997, quando o senador Inácio Arruda ainda era deputado e apresentou o projeto, a partir da experiência com amigos surdos e mudos que teve na infância. Tinha muito preconceito, porque às vezes se confundia a surdez com um problema mental, entendeu? E que era uma doença psiquiátrica, não uma doença de surdez. Então tudo isso foi marcando também a minha vida na escola e também ali no bairro. Levou 13 anos para o Congresso aprovar o teste da orelhinha e o presidente da República sancionar a lei. Por que esse teste é importante? Porque por meio da detecção precoce de uma deficiência auditiva, é possível fazer um trabalho de reabilitação para que o bebê consiga desenvolver tanto a audição quanto a linguagem bem próximo ao desenvolvimento de uma criança comum, uma criança que não tem alteração na audição. As dificuldades são grandes para aprovar uma lei. Você tem que ter um trabalho de articulação imenso, de diálogo muito grande dentro das comissões, com a presidência das 2 casas para que a matéria possa tramitar com um pouquinho mais de velocidade, porque o volume de leis e proposições apresentadas são tão grandes que para você conseguir passar no meio dessa quantidade gigantesca de iniciativas que são adotadas pelos deputados e pelos senadores, não é coisa simples, não é coisa fácil. E não basta você aprovar, você tem que sancionar a lei. Quando chegar na mão do presidente da República, ele tem que dizer, ok, essa lei é boa, vamos sancionar e vamos garantir que ela seja um instrumento nas mãos da sociedade. Projeto de lei complementar número 579/2010 do Poder Executivo. Fazer as leis é a principal função do Poder Legislativo, trabalho que começa com a apresentação de um projeto. Deputados, senadores, presidente da República, tribunais, Ministério Público e cidadãos podem apresentar projetos de lei. A maioria das propostas começa na Câmara, onde o texto é distribuído para as comissões. São grupos temáticos de parlamentares que debatem assuntos específicos, como segurança, saúde e educação. Caso seja aprovada em cada uma das comissões, a matéria segue para o plenário. Se passar pelo crivo dos deputados, vai então para o Senado. E aí começa tudo outra vez, análise nas comissões e no plenário da chamada Casa Revisora. Mas se os senadores mudarem o texto original, a matéria retorna à Câmara, que dá a palavra final do Poder Legislativo. Com a aprovação, a proposta vai para a sanção do presidente da República. Foi esse o caminho do teste da orelhinha. O que torna mais complexa a tramitação é que mesmo um projeto de lei ordinária não se esgota em apenas uma das casas. Ele passa por essas etapas no Senado, sendo um projeto de iniciativa de senador, e depois tem que passar por esses procedimentos também lá na Câmara dos Deputados e vice-versa. Isso porque o Poder Legislativo brasileiro é bicameral. O modelo é semelhante ao que existe na Inglaterra, nos Estados Unidos e na França, onde Câmara e Senado se complementam para aprovar as leis. No Brasil, o bicameralismo nasceu no Império, com a Constituição de 1824. Os legisladores estavam olhando muito a experiência do Parlamento Britânico e vendo como esse sistema funcionava e também seduzidos pela possibilidade de cercear o poder autônomo do imperador. Em tese, o funcionamento de uma casa revisora visa a equilibrar a discussão da outra. Quer dizer, se temas mais polêmicos conseguem, por exemplo, a adesão
do Senado Federal, pode ser que não tenham essa visão mais plural que a Câmara representa. O nosso sistema bicameral, diferentemente dos Estados Unidos, quando há divergência entre as duas casas, você não tem uma conciliação entre elas. A palavra final cabe à casa onde a matéria foi iniciada. Tanto vai e vem exige tempo, mas enquanto isso, novos projetos não param de chegar ao Congresso Nacional. O Poder Legislativo é assim, como uma incubadora de leis. Aqui as propostas amadurecem e ganham força para mudar a vida da população. Lei Maria da Penha é uma lei importante, né? Que de certa forma ajudou, amenizou mais, né? A agressão física contra as mulheres. A lei seca, que eu acho que causou um impacto muito grande aqui na sociedade, a última lei aprovada recentemente. E o cidadão também pode propor leis. As comissões de legislação participativa da Câmara e do Senado recebem sugestões da sociedade. Outra alternativa são os projetos de iniciativa popular. Iniciativas de leis populares, como ficha limpa, os plebiscitos e os referendos, são dispositivos constitucionais que permitem a participação da sociedade. Uma discussão que nós estamos fazendo de permitir que as propostas de iniciativa popular que são apresentadas na Câmara e que precisam ser recolhidas assinaturas dos cidadãos para a sua apresentação poderão ser feitas também pela internet. Qual é a perspectiva, então, que se vê em termos de democracia, em termos de futuro, que no mundo inteiro se discute? É que nós estamos marchando para a democracia direta, quer dizer, aquela que o cidadão vota, ele não mais em representantes, mas ele mesmo é o representante de si mesmo. Ele vota, então, nas decisões que vão ter que tomar. A tecnologia também contribui para o processo legislativo. Mensagens eletrônicas servem de inspiração para deputados e senadores apresentarem projetos de lei. O vínculo que nós temos que manter durante o exercício do mandato, e o Twitter tem esse condão. São mensagens curtas, rápidas e que possibilitam uma troca constante com os cidadãos. A interação com os tuiteiros é interessante, isso se amplia a cada momento. E o Twitter repercute na mídia independente do meu estado e do país. Amanhã, na segunda reportagem da série sobre o Poder Legislativo, você vai conhecer mais as atribuições do Congresso Nacional. Você pode rever as principais reportagens mostradas hoje na página da TV na internet. O jornal